Boa tarde aos colegas, ao Bruno, prazer apresentar essa aula para você. Então, o assunto que foi designado para mim foram princípios gerais da ventilação mecânica. É um assunto que está muito em voga agora com a pandemia do Covid. A gente vê no dia a dia a importância que faz uma ventilação mecânica bem manejada e a diferença que tem um intensivista de só quem faz um plantão, assim, no sentido de saber manejar as, as assincronias assim, da ventilação sem só aumentar a sedação, sem bloquear o paciente. Então, nessa aula, eu vou abordar rapidamente o histórico dos ventiladores, os conceitos básicos de ventilação mecânica, modos de disparo e de ciclagem, dois modos assistido controlado, que é o VCV e PCV, e PSV em espontâneo. Então, a história dos ventiladores mecânicos começa em torno de 1900, com o pai e o filho da família Drager, que inventaram o pulmotor, que é como se fosse um ambu cíclico. E que, sim, os ventiladores eles evoluíram bastante na década de 20, quando surgiu o Iron Lung, que é um ventilador baseado em pressão negativa. Então, ele simularia a pressão natural do tórax, e ele foi muito difundido entre as décadas de 30 e 50, quando explodiu no mundo a epidemia da poliomielite. Então, nessa segunda foto aqui é de um hospital nos Estados Unidos tratando os pacientes com poliomielite. Nesse tempo sempre teve um desafio, principalmente na parte da cirúrgica, que buscava uma forma de abrir o tórax sem colapsar o pulmão. Então, começaram a tentar desenvolver uma prótese endotraqueal que permitisse com que se ventilasse com pressão positiva. Então, na década de 50, foi surgir o primeiro ventilador mecânico nos moldes que a gente conhece hoje. Ele foi desenvolvido por Forrest Bird, é o Mike 7, e ele baseou assim, a ideia dele para construir esse ventilador foi baseado no conhecimento que ele tinha dos caças da Segunda Guerra Mundial, onde os pilotos precisavam de ventilação com uma pressão positiva para se manter acordados, né? E só por curiosidade, o Graham Bell, que foi quem implementou a telefonia, né? Ele também se arriscou nessa parte da ventilação mecânica, desenvolvendo uma vacuum jacket, que seria enfim, um ventilador assim com pressão negativa, né, para tentar salvar vítimas de afogamento. Alguns conceitos básicos, então, de ventilação mecânica. A pressão ela é o efeito de uma força sobre uma determinada área. Então, no caso da ventilação, vai ser o efeito da força do gás sobre o nosso pulmão e sobre as vias aéreas. O fluxo vai ser a velocidade de deslocamento do ar, e ele pode ser um fluxo... Os dois principais, na verdade, são fluxo desacelerado ou decrescente e um fluxo quadrado, que se manteria constante. Um outro conceito é a complacência, que é a distensibilidade do pulmão e da parede torácica. Então, a complacência é a variação de volume dividido pela variação de pressão. Então, teria a complacência dinâmica, que seria a variação do volume sobre a pressão de pico menos a pique, e a estática, a variação de volume dividido pela pressão de platô menos a pique. Um outro conceito é de resistência, que seria a dificuldade do ar em passar pelas vias aéreas. Então, existe uma resistência, pode ser anatômica, que é da própria via aérea, ou artificial, que seria o tubo, né, e os circuitos do ventilador. Aqui, óbvio que cada um tem uma anatomia diferente, vão ter os pulmões, e dependendo da doença, vão ter resistências diferentes, mas na prática o que interfere bastante são casos de broncoespasmo, aumento de secreção, rolha.
e a resistência da via aérea pode ser calculada pela pressão de pico menos a pressão de platô dividido pelo fluxo. O volume corrente, ele é o volume que entra e sai das vias aéreas em uma ventilação. Em um paciente, em uma pessoa que não está entubada, esse volume corrente ele varia de 10 a 12. Já num paciente entubado, a gente pensa em 6 a 8, né? Caso de SARA, até menos, né? Um outro conceito é de volume minuto, que seria o volume corrente vezes a frequência respiratória. Isso é extremamente importante, porque o aumento no volume minuto ele interfere na eliminação do CO2. E está intimamente ligado à frequência respiratória, que deve ser titulada de acordo com a PaCO2. Então, a gente pode aumentar essa frequência para aumentar o volume minuto, né? A gente precisa lavar CO2, mas lembrando que um aumento da frequência respiratória vai diminuir o tempo expiratório. Então, aumenta o risco de fazer auto-PIP. Com relação a PIP, que é uma coisa que a gente vê bastante agora, PIPs bem elevadas nos casos de SARA, né? Então, a ideia da PIP surgiu pela fisiologia respiratória, porque assim, a capacidade residual funcional do pulmão, ela é o volume de reserva expiratório, que seria a expiração forçada, mais o volume residual, que é o volume que fica no pulmão, que a gente não consegue soprar mesmo forçadamente. Então, quando o paciente está entubado, esse volume de reserva expiratório, ele tende a ser liberado de uma forma passiva e facilitada. Então, diminui com isso a capacidade residual funcional. Diminuindo essa capacidade residual funcional, ele predispõe o pulmão a fazer a atelectasia. Então, pensando nisso, surgiu a ideia de manter um volume de reserva dentro dos pulmões. Como é muito difícil de calcular o volume que fica dentro do pulmão, optou-se por calcular a pressão. Então, daí surgiu o conceito da PIP, que é a pressão positiva no final da expiração. Uma PIP fisiológica seria entre 3 a 5 centímetros de água. Então, quais são assim, os benefícios que a PIP traz, né? Ela vai aumentar o volume pulmonar, ela vai fazer o recrutamento de alvéolos colapsados, ela vai evitar o telectrauma, que seria a abertura e fechamento cíclico dos alvéolos pela variação de pressão, e também vai melhorar a relação ventilação-perfusão. Então, assim, pensando nisso, o objetivo, assim, a meta da PIP seria usar a menor PIP possível, que mantivesse os alvéolos sempre abertos, melhorasse a ventilação-perfusão, sem causar barotrauma e sem causar efeitos hemodinâmicos muito significativos, como hipotensão. Ainda no conceito de PIP, a PIP é dividida entre PIP extrínseca e PIP intrínseca. A PIP extrínseca seria a PIP que o ventilador fornece, que a gente consegue setar para o paciente, e a PIP intrínseca é o que a gente conhece por auto-PIP. Ela é um aprisionamento do ar que geralmente acontece por um tempo expiratório insuficiente. Então, vai gerando uma hiperinsuflação do pulmão. Ela vai ter repercussões hemodinâmicas que são similares às repercussões hemodinâmicas de uma PIP elevada. E ela traz, assim, fora esses problemas hemodinâmicos, vai trazer dificuldade de disparar o ventilador em modo assistido, porque o paciente vai ter que vencer primeiro essa PIP intrínseca para depois gerar o gatilho do ventilador, e aumenta o trabalho em modos espontâneos. E aqui é importante os efeitos hemodinâmicos da PIP. A gente tem trabalhado com PIPs bem altas, né? Mas tem que sempre lembrar que a PIP ela aumenta a pressão da caixa torácica, aumenta a pressão pericárdica,
Então, fazendo isso, vai diminuir o retorno venoso para o VD, então, diminui a pré-carga de VD. Ele também aumenta muito a pressão nos vasos pulmonares e aumenta a pressão intersticial no pulmão, então comprime os vasos. Então, vai fazer um aumento também da pós-carga de VD. Então, esses dois fatores vão diminuir a pré-carga do ventrículo esquerdo e, consequentemente, vai fazer uma diminuição do débito cardíaco. Esses efeitos hemodinâmicos, eles tendem a ocorrer em PIPs acima de 10, mas eles podem ser corrigidos com um paciente, se mantiver o paciente euvolêmico, ou com uso de droga vasoativa. Eu achei interessante que esses efeitos hemodinâmicos das PIPs elevadas foram estudados mais em trabalhos antigos, quando não tinha um conceito muito bem estabelecido de ventilação protetora e de usar volumes correntes baixos. Mas mesmo assim, a literatura sugere assim, que a partir de 10 possa ocorrer uma hipotensão pela PIP. Agora, entrando nos modos de disparo e ciclagem. Então, esse aqui para a gente entender uma curva básica de fluxo de ventilação. Tá? Aqui no 1 é a fase inspiratória, então é quando abre a válvula de fluxo inspiratório. Aqui no 2 é a fase de ciclagem. A ciclagem seria o fim da fase inspiratória e o início da fase expiratória. Então, aqui no 2, fecharia a válvula de fluxo inspiratória e abriria a válvula de fluxo expiratório. Chegaria até aqui. E aqui no 4 vai ser o gatilho para uma nova inspiração. Então, o que é o modo da ventilação mecânica? O modo é a forma que vai ser iniciada a inspiração do paciente, né? E o modo pode ser controlado por tempo, em que teria o conceito de janela de tempo. O tempo então é estabelecido dividindo o minuto, né, pela frequência de ventilação que você quer. Baseado na frequência de ventilação, você vai ter um intervalo que vai ser a janela de tempo. Outros modos de disparo seria por fluxo. Então, quando o paciente tem uma vontade de fazer uma inspiração, ele faz uma pressão negativa, então, na caixa torácica, faria um contrafluxo ao fluxo do aparelho, né, que é lido pelo processador e vai gerar um gatilho. Também pode ser por pressão, que seria mais ou menos nos mesmos modos de fluxo. O paciente faz uma pressão negativa com a vontade de inspirar, o que geraria o gatilho. E uma forma um pouco mais nova é a elétrico-neural, que seria pela atividade neural do diafragma. Então, aqui para ilustrar, tem os gráficos do Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica, para exemplificar um disparo à pressão e um disparo a fluxo. Então, aqui tem uma linha de limiar de sensibilidade. Se o paciente dá um gatilho, assim, faz uma diferença de pressão maior do que o limiar de sensibilidade do aparelho, ele dispara uma ventilação. Tá? E, baseado nisso, os modos podem ser controlado, mas que não é muito usado mais somente controlado. Ele pode ser assistido controlado, então que o cuidador ele pode setar a frequência que o paciente vai fazer a ventilação, ele vai escolher a janela de tempo, mas ele também vai ser assistido no sentido que se o paciente tiver o drive, ele vai poder desencadear, vai poder ter o gatilho para uma respiração. E também modos espontâneos que o cuidador não escolhe a frequência, é tudo baseado no gatilho do paciente. Agora, com relação à ciclagem, então, só para relembrar, a ciclagem é quando finda a inspiração e inicia a expiração. Então, os ventiladores eles podem ciclar por volume. Então, seria quando o volume corrente inspirado atinge um valor pré-determinado. Pode ciclar pressão, que seria quando o pico de pressão proximal
atinge um valor determinado pelo cuidador. Pode ciclar por tempo, aí é controlado o tempo inspiratório. Pode ciclar por fluxo, então é quando o fluxo inspiratório ele chega a uma porcentagem de um valor determinado pelo cuidador ou programado pelo aparelho. E neural, quando tem um declínio da atividade elétrica diafragmática. Então, em geral, os modos assisto-controlados, eles vão ciclar a pressão, a volume ou a tempo, e o modo espontâneo, que eu vou abordar na aula, que é o PSV, cicla a fluxo. Então, aqui entrando nos modos assistido-controlado, então, o modo assistido, o VCV, que é a ventilação controlada a volume. Então, ela é assistido controlado porque o cuidador vai setar a frequência, mas o paciente ainda é livre para entrar na ventilação se assim for necessário. É um modo que é ciclado a tempo. Ele tem como vantagem a garantia de um volume corrente. E ele tem como desvantagem não respeitar automaticamente a pressão de pico e a pressão de platô. Então, é um modo que o cuidador tem que sempre estar atento e ajustando os parâmetros para não ficar chegando a pressões muito altas e não causar um barotrauma no paciente. É setado também o fluxo, né, que vai determinar o tempo inspiratório. Em geral, o fluxo da VCV ele pode ser desacelerado, né, ou em rampa, ou um fluxo quadrado. Aqui tem, nesse gráfico aqui em cima tem para exemplificar o fluxo desacelerado e o quadrado. E existe um cálculo para estimar, claro que pode ser feito um ajuste fino, né, mas para estimar quanto deve ser o fluxo. Então, no fluxo de rampa seria o volume corrente dividido por 10 mais 10, e no quadrado o volume corrente dividido por 10 menos 10. Tá? Aqui no fluxo em rampa, ele vai ter um pico inicial e depois vai decrescer, vai se desacelerar. E no fluxo quadrado, ele é mantido constante durante toda a inspiração. Tem que ficar sempre atento ao tempo inspiratório para evitar autopipe, né? E aqui para mostrar a curva do volume controlado, né? Então aqui o fluxo ele está enquadrado. Como é um modo assistido controlado, nessas primeiras ventilações o paciente faz uma diferença de pressão, ele tem um trigger de ventilação, então ele dispara a entrada de volume, ele faz a ventilação. Aqui na segunda a mesma coisa, mas se na janela de tempo entre uma inspiração e a outra, que foi programado pelo cuidador, ele não tiver o gatilho, o ventilador dispara sozinho, sem diferença de pressão. Um segundo modo assistido controlado é a ventilação controlada a pressão. Ela vai ser ciclada a tempo. Uma vantagem dessa ventilação é que ela é bem útil em pacientes que têm doenças que a complacência pulmonar está aumentada, como seria exemplo da DPOC, que tem menos fibra elástica, então o pulmão é bem complacente. E também é útil em situação de vazamentos da via aérea não solucionado a curto prazo. Então, por exemplo, o paciente tem uma fístula broncopleural ou o cuff está furado. Então, nessas situações assim, de emergência, é um modo que é bem útil, porque está na diretiva primária do aparelho manter a pressão das vias aéreas constantes. Então, assim, até um certo limiar, ele vai manter solucionado esse vazamento do cuff ou a fístula. Claro que em caso de fístula ou pneumotórax, alguma coisa assim, vai continuar alimentando, né, essa fístula ou o pneu, mas pelo menos soluciona o problema até a resolução definitiva. E a desvantagem dele é que não garante um volume corrente fixo. Então, na PCV, o cuidador ele vai
setar uma pressão inspiratória, que somada a PIP vai ser a pressão nas vias aéreas. Esse pau é pressão em vias aéreas. Ele seta a frequência respiratória, seta o tempo inspiratório. Tem como ajustar também na PCV o rise time, que seria a intensidade da abertura da válvula de fluxo, mas eu vou mostrar um pouquinho melhor isso em PSV. E as metas da organização do ventilador na PCV seria o menor delta P para atingir um volume corrente desejado para o seu paciente, o menor tempo inspiratório para a curva de fluxo chegar a zero e não ter tempo inspiratório maior do que necessário. Então, aqui para exemplificar duas curvas da PCV, aqui aqui a gente vê que a pressão sempre fica constante, né? Tem variação de fluxo. E aqui eu achei interessante comparando a curva de volume controlado com a curva de pressão controlada. Então, aqui na curva de volume, a gente vê que para fazer a mecânica tem que ser um fluxo quadrado, né? Que ele vai ser mantido constante. Então, vai gerar aqui a pressão nas vias aéreas, ele vai gerar uma pressão de pico, quando tem a pausa respiratória, ele vai gerar a pressão de platô. Que se a gente substituir da PIP, vai ser a driving pressure. Na PCV, como ele mantém a pressão nas vias aéreas sempre constante, ele não vai fazer pressão de pico e não vai ter pressão de platô. Mas o que eu achei interessante com relação a isso é que quando o fluxo da PCV chega a zero, a pressão nas vias aéreas ela vai ser igual à pressão de platô. Então, em fluxo zero, se você subtrair a pressão das vias aéreas da PIP, você também vai ter a driving pressure. E para finalizar, um modo espontâneo, então, a ventilação em pressão de suporte. Então, ele é um modo espontâneo porque você não seta uma frequência ventilatória. A diretiva primária do módulo é manter sempre a pressão nas vias aéreas constante em um nível pré-determinado. É um tipo de ventilação que foi idealizado para retirada de pacientes da ventilação mecânica. Ela regula o fluxo, né? Então ela traz mais conforto ao paciente, mas a limitação do módulo é que tu está retirando o paciente da ventilação mecânica, mas o único trabalho que ele tem que fazer é o trabalho de início de inspiração, que faz uma pressão negativa inspiratória, que dá o gatilho para essa ventilação. Então, aqui para exemplificar, aqui o paciente dá o gatilho, mas sempre mantém a pressão constante, independente do gatilho, contanto que ele passe da linha de sensibilidade. E aqui dá para ver também que depende que não são ventilações com o mesmo intervalo de tempo, né? Por exemplo, entre uma e outra. Depende muito do drive do paciente. Então, aqui na PSV, o fluxo ventilatório ele é sempre decrescente. Então, ele inicia a ventilação com um pico de fluxo e depois ele vai caindo com o objetivo de manter a pressão nas vias aéreas constante. E isso acontece porque o pulmão ele tem áreas de complacência diferentes, os alvéolos têm tempos de abertura e pressões de abertura diferentes. Então, por isso que o fluxo vai decrescendo para manter constante a pressão nas vias aéreas. Ele é um modo que é ciclado pela porcentagem do pico de fluxo inspiratório. Então, na maioria dos ventiladores, ele aparece como esse essence. Então, alguns ventiladores ele vem com um preset de fábrica, que seria de 25% do pico de fluxo inspiratório,
mas nos ventiladores mais modernos você pode configurar a porcentagem de fluxo, a porcentagem do pico que você vai querer que o ventilador cicle. E isso é bem interessante, porque, por exemplo, em pacientes que têm uma complacência pulmonar muito grande, o pulmão vai distendendo e acaba gerando um tempo inspiratório muito elevado até baixar a porcentagem desejada e acaba, além de fazer um tempo inspiratório muito prolongado, acaba fazendo um volume elevado. Então, por exemplo, nesse segundo gráfico, se você aumenta a porcentagem do ciclo, ele acaba diminuindo esse tempo inspiratório e ciclando o ventilador um pouquinho antes. Então, em pacientes de alta complacência, é um recurso interessante. E, por último, para finalizar na pressão de suporte, tem esse recurso que é o Rise Time. Ele regula a abertura da válvula inspiratória. Então, ele vai regular o fluxo inspiratório. Isso é interessante porque dá para ver que ele modifica a curva de fluxo, né? Ele deixa o fluxo de entrada um pouquinho mais longo se você modifica o RISE. E é especialmente útil agora em pacientes com SARA ou pacientes com asma, que tem o pulmão muito pouco complacente, porque se você diminui o rise time, ele vai diminuir a abertura de fluxo, vai fazer um fluxo de entrada mais lento e vai fazer com que o tempo de inspiração também seja mais lento. Com isso, ele vai trazer mais conforto para o paciente e ele acaba diminuindo a frequência respiratória espontânea que ele está fazendo no ventilador. Seria isso. Obrigado. Legal, Sassi. Achei bem didático a tua aula, bem boa. O Sassi, eu lembro dele do tempo que ele era calouro, lá dos intermédios da vida. Tô vendo que eu tô ficando velho mesmo. Como diria a doutora Glória, é da minha faculdade, assim como o Juca. Mas achei bem boa a tua aula, cara. Achei bem didático. Acho que eu sempre discuto isso com os residentes, o Fernando e a Bruna, sabe? A gente tem que sempre entrar no box do doente, mexer no ventilador. Eu acho que ventilação mecânica, a gente saber os detalhes é o que diferencia o intensivista do plantonista, porque você setar frequência respiratória, volume corrente, FO2, PIP, qualquer plantonista com um pouco mais de capacidade consegue fazer, tá? Então, o diferencial de quem faz a rotina do intensivista é saber ajustar esses parâmetros sempre deixando da forma mais protetora possível, da forma que você consiga desmamar o paciente mais rápido, sem causar mais dano, né? Então, eu acho que sempre tentar conhecer bem o ventilador, essa é uma coisa que acho que às vezes a gente muitas vezes terceiriza pro fisioterapeuta, é muito cômodo, né? A gente deixar pro físio arrumar a ventilação, pro físio calcular complacência, calcular resistência, e acho que a gente precisa saber fazer. Até porque tem vários serviços que o fisioterapeuta não sabe fazer isso, tá? Então, ele te diz um valor, ele não sabe fazer e você vai confiar nele. E aí teu paciente está fazendo uma drive pressure estourada, está com uma complacência ruim, está fazendo outro PIP e você não está vendo. Então, acho que uma obrigação nossa é todo dia tentar avaliar como é que estão os parâmetros ventilatórios do doente, tá? Então, acho que sempre quando você tiver um paciente que está sedado, está bloqueado, entre ali, deixe a curva quadrada, faça a pausa inspiratória, pelo menos 2 segundos, para a gente ver como é que está a pressão de platô, esse conceito de complacência, resistência, porque se você sabe todo dia quanto é que está a complacência, tem uma ideia da resistência, quando você tem uma alteração aguda desse parâmetro, você te acende um alarme. Será que aconteceu alguma coisa aguda? Será que o paciente fez o pneumotórax? Será que é secreção? Às vezes o tubo está um pouco mais seletivo, ou às vezes você vê todo dia que a complacência está gradualmente caindo, que a drive pressure está ficando cada vez mais estourada, você sabe que provavelmente esse pulmão está evoluindo de uma forma ruim, você não vai ter muito o que fazer para ele. Em relação
Então, acho que sempre incomodem o preceptor, o médico que estiver com vocês na rotina, para discutir isso. E se vocês não discutirem isso com frequência, vocês acabam esquecendo. Então, não adianta nada você vir aqui dar uma aula de modos ventilatórios e a gente amanhã está terceirizando para o fisioterapeuta. Porque é só botando a mão mesmo que a gente vai aprender. Em relação a... Achei bem legal que você falou da PIP, né? Então, a gente tem os parâmetros de oxigenação, a gente tem a FO2 e a PIP, mas a gente lembrar que a PIP é deletéria. Então, a gente não pode simplesmente ir subindo o PIP sem pensar nos riscos. Então, uma coisa que eu sempre discuto com os residentes é se você tem um paciente com SARA, muitas vezes é nesse cenário, né? Ainda mais agora no COVID, um paciente com SARA, que você quer titular PIP, por exemplo, fazer uma manobra de recrutamento máximo, que é muito controverso, né? Se tem benefício ou não, mas vamos lá. Quero fazer recrutamento máximo. Eu não posso fazer recrutamento máximo sem saber como é o ventrículo direito do meu doente. Tá? O ventrículo direito, ele não está acostumado a trabalhar com uma pós-carga elevada. A PIP, ela é a pós-carga do teu VD. Então, se você faz um eco ali, o paciente tem aumento de VD, tem sinal de que o ventrículo direito não é tão capaz, evite recrutar, faça uma titulação um pouco mais leve, ou de cara já prone doente, em um contexto de SARA, com indicação de prona, né? Acho que saber individualizar o teu paciente. Em relação aos modos de ciclagem, acho que é isso algo que a gente discute bastante, né? A VCV a gente discute a volume, é mais simples. Lembrar que PCV a gente não cicla por pressão, né? A gente cicla por tempo, isso é uma pegadinha de prova, inclusive. Então, PCV, você seta um tempo inspiratório e a hora que você der esse tempo inspiratório, a tua válvula inspiratória vai fechar e a válvula expiratória vai abrir, independente da pressão. Essa questão da ciclagem no modo de pressão de suporte, eu acho que é muito importante, porque num contexto fora de Covid, agora é muito difícil, né? Que a gente tem muito paciente em ventilação controlada ou em assisto controlado. Mas em UTIs não Covid, a gente passa a maior parte do tempo ventilando o paciente de pressão de suporte. E você achar que em pressão de suporte você não pode estar fazendo lesão, é um raciocínio muito errado. Não é porque o paciente está começando a melhorar, está começando a despertar, você está começando a programar uma extubação que esse paciente está fora de risco. Então, você ainda pode fazer telectrauma, você ainda pode fazer biotrauma, você ainda pode fazer volutrauma. E você saber ajustar a ventilação de pressão de suporte é um diferencial também. Então, essa questão da porcentagem de ciclagem é o que eu sempre discuto com os residentes. Essa porcentagem do pico. Então, você saber que a porcentagem do pico, quanto mais alto, mais cedo vai fechar o tempo inspiratório, né? Então, um paciente de POC, um paciente que tem uma complacência maior, como se disse, você saber setar a PSV, no Bennett aquele quadradinho que está escrito Essence, de uma forma intuitiva, às vezes você achar que você deixar mais alto vai ciclar depois, mas não é. Você deixando mais alto, essa porcentagem do pico vai ser atingida antes e você vai ciclar antes. Tá? O rise time também você saber ajustar, não só mexer na PS, não só voltar para controlada, você tentar ajustar esse ventilador em PSV de forma que não fique agressivo. Eu acho que era mais isso dessa parte de ventilação. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta. Saurim, Bruna, vocês têm algum comentário? O Sassi quer perguntar mais alguma coisa? Eu quero fazer um comentário, sim. Diga. Eu quero elogiar o Sassi, porque o Sassi colocou a questão da driving pressure em modo PCV, que é um negócio controverso dentro do box na UTI. Eu percebi que é recorrente, a equipe de fisioterapia tem a tendência de mudar o modo ventilatório. Eu mesmo falei isso bastante, né? Quando eu cheguei assim, porque foi uma pergunta que fizeram no Venuti, eu fiquei muito intrigado, porque a gente está acostumado com a questão de colocar em VCV, fluxo quadrado, e fazer as coisas meio que em receita de bolo. Assim. E se você tem a questão da driving pressure, se você tem uma questão de fluxo zero, se você tem uma condição de fluxo zero, você consegue determinar a driving pressure, né? Então você não precisa necessariamente colocar em VCV. O que faz sentido é o racional de que se o seu paciente está ventilando volume, você acompanhar e você seriar a mecânica dele em volume faz mais sentido para entender se ele está protegido ou não, né, do que um dia fazer em volume e outro em pressão. É sempre fazer em volume.
ou sempre impressão, né? Mas é uma coisa que acho que chama atenção, né? E parabéns, Sassi, mandou bem. Acho que essa questão do fluxo zero, quando o paciente está em PCV, acho que é interessante, a gente pode calcular a drive pressure, só que a gente só não consegue calcular a resistência, né? Já para calcular a resistência, a gente tem que ter um fluxo, ele é o denominador ali da resistência, que é a pressão de pico menos o platô sobre fluxo em litros por segundo. Então, lembrar que nessa curva quadrada em PCV a gente consegue calcular a pressão de distensão, a complacência, mas a gente não consegue calcular a resistência só. Mas concordo, a gente não tem um modo de ventilatório correto, tá, pessoal? Tanto faz VCV, PCV, você vai individualizar, você vai entrar no box e vai ver se o paciente está protegido, se os parâmetros estão ok, se não está fazendo autopip. Aí a gente já entra numa outra aula que é a sincronia, mas tanto faz PCV ou VCV, individualiza. E essa questão que você falou de quando tem fuga, quando tem um cuff furado, quando tem pneumotórax, realmente o PCV, até você resolver a causa, ele é superior, porque você entrega a pressão determinada. Então, você tende a fazer um volume um pouco mais alto. Mas individualize, sempre tente individualizar o melhor modo para o paciente de vocês. Mas ótima aula, tá? Parabéns. Foi um prazer ver tua aula, vamos para a próxima.